Então, Tiago, vamos continuar aqui falando do seu livro, mas... Então, sobre o seu livro, né? Você já adiantou aí alguns pontos do que você desenvolve, mas as principais ideias que você desenvolve no seu livro, né? Ou seja, são as principais ideias que você desenvolve no livro. E junto com isso, eu gostaria que se você pudesse responder, uma curiosidade que me surgiu na medida que você vai falando, a relação da economia, ou até mesmo da fisiocracia, com Aristóteles. E me parece que ali no Aristóteles, na filosofia prática do Aristóteles, a gente vê a ideia de uma economia, né, a norma do oikos, como algo voltado para o campo do oikos. Parece que o Aristóteles já fala de economia também, né? Qual é a relação do Aristóteles? Até que ponto Aristóteles é lido, né, no campo da fisiocracia? Ou se não tem, né, se não se faz nenhuma visita a Aristóteles, né, aos escritos do Aristóteles. Então, antes de você falar para a gente as principais ideias do livro, que você desenvolve no seu livro, né, se pudesse falar aí a relação com Aristóteles, né, uma vez que o seu livro traz como título, né, a filosofia da fisiocracia, você trata de metafísica, né? Sim, exatamente. Exatamente. Aristóteles é um homem que, quando fala de metafísica, ele aparece, né? Sim. Eu vou começar, então, pela segunda pergunta, João. A relação, se tem relação, né? E qual ela seria, por assim dizer, da origem da economia em Aristóteles, né? Com a economia moderna. Essa questão, quer dizer, sobre se existe alguma relação ou algum fio de continuidade entre a economia antiga e a moderna, ela vai implicar, na verdade, em problemas distintos. Eu diria dois, talvez mais, mas que, de certa forma, eles vão se convergir quando a gente trata de economia, tá? Então, o primeiro problema, por assim dizer, a primeira questão, é a variação do sentido do termo, né, em relação ao contexto em que ele vai ser empregado. E o segundo tem a ver com questões de epistemologia ou, mais especificamente, sobre questões de método que vão ser empregados na história das ciências, por assim dizer. Então vamos lá, vou tentar explicar um pouco melhor o que isso que eu acabei de dizer quer dizer, né? Em primeiro lugar, a gente pode perguntar se a economia que fala Aristóteles, e essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? Tem a ver com o termo economia que é empregado na modernidade. Daí, do ponto de vista etimológico, de fato, a palavra economia vai derivar do grego, né? Como acho que muita gente já deve ter ouvido. Oikos, que é casa, né? E nomos, que é regra ou administração. Então, a economia ela vai ser, a princípio, em sua origem, por assim dizer, a economia da propriedade, a economia da casa, a gerência, a administração dos bens domésticos. Eu diria a respeito do âmbito da família ou de uma pequena comunidade de famílias, certo? Já na modernidade, o termo economia ele vai passar a significar outra coisa. Ele vai passar a significar, por exemplo, ordem, ou às vezes organização, que um corpo, seja ele um corpo individual, seja ele um corpo político, ele deve ter para subsistir. E para isso ele vai se organizar para atingir esse fim de subsistência. Então você verifica na modernidade, por exemplo, termos como economia animal, que inclusive é o título de um dos livros de Quesnay, né? O pai da fisiocracia, que vai ser um discurso sobre como o corpo humano se organiza, como ele subsiste. E, de todo modo, na modernidade, a economia política ela vai se ligar à geração de riquezas por um Estado, por uma sociedade, por uma nação, e também a teorias de produtividade, ou seja, vai ter uma ênfase sobre o papel do trabalho, sobre a divisão do trabalho como verdadeiro motor de produtividade, dos progressos materiais e das riquezas que são realizadas por um determinado povo. E aí, curiosamente, um dos primeiros, ou pelo menos um dos mais célebres, por assim dizer, a deixar bem clara essa separação que ocorre na modernidade, essa cisão que está ocorrendo na modernidade com a antiguidade, né, com o que a gente entende de economia na antiguidade, é o Rousseau, quando ele escreve o verbete Economia, que vai ser publicado na Enciclopédia de 1755, porque ali, logo no início do verbete, para quem tiver curiosidade e for conferir,
vocês vão ler que o Rousseau ele anuncia que a economia política que ele vai tratar é a economia política de tipo moderno, ou seja, que diz respeito ao Estado, à nação, ao povo, e que dá, portanto, ênfase à comunidade política de forma geral, e não mais à família, não mais à casa, não mais à gerência doméstica. E aí, para ficar com um exemplo prático, né? No livro Política, por exemplo, que eu acredito que você esteja com ele também na cabeça, né? O Aristóteles ele vai fazer uma divisão que é muito conhecida, muito clássica, para quem estuda o tema da economia. De um lado, você vai ter economia, que é essa boa gerência doméstica, sobre a qual eu acabei de falar, né? E que tem a ver da relação, por exemplo, do pai, que ele fala, né? Da família com com a esposa, com seus filhos, com a gerência da propriedade doméstica, por aí vai. E do outro lado, tá o que Aristóteles vai chamar de crematística, que vai ser simplesmente a arte de adquirir riquezas. A arte de adquirir por adquirir. E, na realidade, a crematística aristotélica, por assim dizer, ou seja, essa arte de adquirir riquezas apenas para possuir algo, ela nem sequer vai ser considerada como natural pelo autor, ou seja, por Aristóteles. Aristóteles nem considera essa arte de possuir por possuir como natural. Então, aí, a gente já começa a perceber que o Aristóteles ele não está falando de produção de riquezas, porque o comércio, por exemplo, ele vai ser visto, de certo modo, como não criador de nada, e ele vai falar somente de uma distribuição. Nesse sentido, até poderia ter uma ligação com a fisiocracia, mas quando a fisiocracia vai falar de esterilidade da classe comerciante, é um pouco diferente. A gente vai chegar lá depois. Mas, de todo modo, essa ênfase na acumulação de metais, de dinheiro, que o Aristóteles está falando da crematística, ela vai acabar desaguando, de certa forma, no que posteriormente a gente vai chamar de mercantilismo, que vai preceder, na verdade, justamente a economia moderna, tal como a gente conhece. E aí, para ficar bem rápido, para não me estender também muito nisso, porque também não é o nosso tema, o mercantilismo que eu estou falando aqui, que precedeu a economia moderna, ele é muito conhecido em livros de história, a gente estuda, por exemplo, na escola, como uma prática comercial que sustentaria ou advogaria a acumulação de metais como fonte de riqueza, tá? Então, quando a gente pensa no mercantilismo, na verdade, a gente tem que pensar que ele surge no contexto em que tinha o termo de razão do Estado, ou seja, a razão do Estado é o Estado que, visto como um corpo, né, tem que subsistir a todo custo, ele tem que se conservar, e por isso a relação dele com outros estados é de guerra. E por que a economia entra aí? Porque a visão mercantilista de natureza, ela é estática, ou seja, os recursos naturais são sempre os mesmos, iguais, você não tem geração de riqueza, né? Então, segundo o mercantilismo, quanto mais metais você tem dentro do território da nação, dentro de um estado, mais rico você é. E mais pobre outro estado é, tá? Então, isso, por assim dizer, também, assim, com muitas nuances, muitas diferenças, mas derivaria também, a gente poderia dizer, de uma certa concepção crematística de mundo, né? Já na modernidade, a economia vai deixar de ser compreendida como a gerência da propriedade, como uma tentativa de acumulação, mera acumulação de metais, né? O mercantilismo começa a ser deixado de lado, começa a ser criticado no século XVIII, para passar a ser a economia uma ciência que vai ter como objeto, de fato, a produção e a geração de riquezas, uma produtividade e uma geração de riqueza pelas nações, pela sociedade, ou seja, os objetos da economia política já passam a ser outros, muito diferentes da antiguidade, porque eles vão ser a divisão do trabalho, vai ser a prosperidade, a abundância, as teorias da velocidade da circulação do dinheiro, teorias do valor, teorias sobre o imposto, sobre a função fiscal do Estado, por aí vai. Então, é isso. Quanto ao primeiro ponto, do termo linguístico, né, a utilização de um mesmo termo, economia, ele tem outros sentidos. Quer dizer, a palavra economia ela vai passar a significar, na modernidade, coisas bem diferentes do que ela significava na antiguidade. Então, quando a gente faz essa transposição de Aristóteles para a modernidade, a gente tem que ter cuidado um pouco com isso. O termo é o mesmo, mas as questões são outras, tá? E aí tem só um segundo ponto, eu vou tentar falar um pouco de maneira breve, mas eu acho que ele é importante, porque foi uma questão que me ocupou durante muito tempo, e ocupa ainda, e ocupa pessoas que estudam história do pensamento econômico de forma geral, que é a questão do método científico. E essa questão ela é um pouco mais complexa, eu diria, porque
ela gerou e ainda vai gerar uma série de debates sobre os postulados, sobre os limites, os métodos que vão tornar a economia uma ciência autônoma, tá? Então a pergunta vai ser a seguinte: quando ou a partir de que ponto a economia de fato passa a se tornar, ou a ser vista, pelo menos, né, como uma ciência com aspectos analíticos, ou seja, quando ela deixa de ser um mero discurso, muita nuance aí, mas quando ela deixa de ser um mero discurso, um campo que é estritamente ligado à filosofia. Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Eu vou dar um exemplo que todos, talvez, que estejam nos escutando, possam visualizar melhor, porque quando a gente pensa, por exemplo, no século XVII e no século XVIII, tinha uma prática médica e tinha uma medicina também, chamada de medicina. Mas a gente poderia se perguntar, isso significa dizer que a medicina daquele século é igual à medicina que se pratica hoje? Certo? Essa pergunta, ela foi formulada, por exemplo, no campo, né, das ciências naturais, da medicina, da biologia, por Kang Yen, tá? Para explicar como fazer a história das ciências, a gente vai lidar com problemas difíceis, que tem a ver com epistemologia, tem a ver com método, etc. e tal. E essa mesma pergunta, ela vale para a economia. A economia que se pensava e se fazia na antiguidade, ela é a mesma economia, é a mesma ciência econômica de hoje, a ciência moderna também é a mesma ciência econômica de hoje, e aí a gente vai ter autores, por exemplo, o mais clássico, eu acho, é o Moses Finley, ou também o Joseph Schumpeter, que também é um dos maiores historiadores das ideias econômicas, que eles vão achar que não existe propriamente uma análise econômica entre os antigos, então não tem análise de riquezas. Então, nesse sentido, geralmente a gente vai datar o nascimento da economia em algum lugar entre o final do século XVIII e XIX, quando a economia vai, de fato, passar a ter determinados métodos científicos para lidar com seus objetos. E aí, para finalizar, né, essa pergunta sobre Aristóteles, ou sobre economia antiga em relação à economia moderna, eu acho que alguns elementos filosóficos do aristotelismo, é claro que eles vão continuar a permanecer na economia moderna, mas são elementos mais filosóficos. Eu vou dar um exemplo aqui. A ideia de que os indivíduos, os seres humanos, eles têm uma propensão natural para a sociabilidade ou para a política, tá? Porque se a gente for pegar, por exemplo, o justnaturalismo moderno, pelo menos na vertente, por exemplo, lockeana, ou na vertente fisiocrática, eles adotam isso. Existe uma certa sociabilidade natural, né? Ou mesmo se a gente for pensar, por exemplo, o Smith, Adam Smith, na Riqueza das Nações, logo no começo do livro, quando ele vai falar da divisão do trabalho, ele vai falar, bom, mas o que ocasiona a divisão do trabalho? Claro, além dos aspectos históricos, né, que levam a uma extrema divisão do trabalho nas sociedades comerciais, é o que o Smith chama de propensão para troca. Ele fala, os indivíduos, os seres humanos, eles têm uma propensão natural para troca. Ou seja, é um atributo muito forte, porque isso é um atributo antropológico, isso é um atributo filosófico que está por trás de toda a concepção sobre produtividade que deriva da divisão do trabalho do Smith. Então, nesse sentido, também é uma coisa bem atual, né? Mas é isso, eu acho que, de modo geral, quando a gente fala de Aristóteles, da economia de Aristóteles e a economia moderna, a gente tem que ter essas preocupações com a linguagem, com a variação dos sentidos das palavras, né? Em primeiro lugar, e também essa preocupação do método científico. Quando que a economia vira ciência? Quais são os seus objetos, seus métodos? E será que a ciência econômica de hoje, só por ser chamada de economia, ela é a mesma da antiguidade? A antiguidade, ela contribui algo para compreender a ciência da economia de hoje? Bom, a gente pode pensar sobre isso. Não é uma questão muito, muito fácil, mas eu acho que vai por aí, né? A filosofia da fisiocracia, me parece que, quando você iniciou falando da fisiocracia, ela nasce dentro da filosofia, né? Exatamente. Mas ela nasce dentro da filosofia, se você fala a filosofia da fisiocracia, não significa que ela ganhou uma autonomia em relação à filosofia, mas ela tem filosofia, entende? Parece que ela não se confunde com a filosofia, ela tem uma autonomia. Essa é uma questão. Não, imagina, João, são questões ótimas, na verdade, porque depois eu vou explicar um pouco também sobre
A gente pode falar um pouco de bibliografia também sobre fisiocracia aqui, porque é interessante, porque a fisiocracia, como eu disse também, ela é muito conhecida, sobretudo em manuais de pensamento econômico, da história das ideias econômicas, mas tem uma falta, assim, de estudo realmente de fôlego. Tem ótimos estudos, é evidente que tem, mas ela foi, eu acredito, negligenciada em detrimento de outras, talvez, escolas, e aí acontece realmente algumas confusões em relação ao que é a fisiocracia mesmo. Então, as perguntas são ótimas, porque foram perguntas que eu também me coloquei quando eu comecei a estudar esses autores, né? Eu vou falar um pouco sobre o livro, mas antes deixa eu só responder para você essa pergunta que eu acho importante que você fez, né? Qual é a relação da filosofia com a fisiocracia? Ou o contrário, né? Qual é a relação da fisiocracia com a filosofia? Na realidade, a fisiocracia é um sistema de filosofia. Ponto. Ou seja, não tem exatamente uma relação entre fisiocracia e filosofia, porque eles não são coisas separadas. A fisiocracia é um sistema filosófico fundado na ideia de que existe uma ordem natural criada por Deus, tá? Uma ordem natural e material do mundo, e que essa ordem, ela possui leis econômicas de produção e reprodução das riquezas. Ou seja, a fisiocracia é uma filosofia, tá? Mas é uma filosofia na qual a economia vai encontrar um papel muito importante, né? Mas essa questão, como eu disse, ela é muito boa, porque geralmente as pessoas tendem a formular a seguinte pergunta: mas o que economia tem a ver com a filosofia, né? Já pensando na economia como um campo totalmente separado, né? E totalmente estranho à filosofia. Mas, no século XVIII, não era assim. Ou seja, não dá para pressupor que na modernidade, né, economia e filosofia formam uma dicotomia, formam uma separação. Elas não são duas disciplinas diferentes. Porque essa é uma distinção que, a rigor, inexistia no século XVIII. Então, nem Smith, nem Hume, nem os fisiocratas, nenhum autor praticamente do século XVIII pensava a economia como distinta da filosofia, né? Simplesmente porque era a filosofia o campo que oferecia os elementos para se pensar a esfera econômica. Então, por mais que a gente possa argumentar, bom, tudo bem, mas aí o Smith, os fisiocratas, eles vão começar a oferecer uma linguagem, né, para a economia, uma gramática para a economia, para que ela pudesse depois se tornar uma ciência, os objetos da economia. Tudo bem, mas mesmo Smith, mesmo os fisiocratas, mesmo o Hume, todos eles estavam pensando a economia a partir do pensamento filosófico. O Smith era professor de filosofia moral na Universidade de Glasgow e tinha escrito, antes das Riquezas das Nações, um outro livro que chamava justamente A Teoria dos Sentimentos Morais, tá? Que é uma filosofia moral é filosofia no século XVIII. Então, é claro que, por outro lado, é óbvio, a gente não pode ficar nessa batalha incessante de evitar anacronismo, porque se a gente fica muito apegado aos termos também, a gente evita analisar esses pontos de transição. A gente vai ignorar que nesse período também da modernidade teve um processo importante de transformação da linguagem filosófico-política, científica, que cada vez mais os objetos da economia vão dominando. Aí, para ficar com um exemplo, a gente tem, por exemplo, desde o século XVII, 16, 17, 18, a gente tem Bacon, tem Descartes, tem Locke, que eles estavam tentando refletir exatamente como tornar a árvore dos conhecimentos mais ramificada, mais frondosa, e como fazer com que esses novos ramos pudessem surgir. Aí, a economia, ela vai entrar também nessa tentativa de organizar os conhecimentos, tá? Humanos. E o resultado mais ilustrativo disso, que eu inclusive falo no livro, é a enciclopédia, do Diderot e do D'Alembert, que foi o primeiro lugar onde esses debates econômicos assim tomaram corpo, né, por assim dizer. Então a economia vai surgir nesse contexto dialético, por assim dizer. Ela vai ser gestada no ventre da filosofia, tá? E vai ser o próprio pensamento filosófico que vai acabar por fornecer os conceitos para que a economia pudesse criar uma linguagem para finalmente se emancipar. E aí, depois que ela se emancipa, ela vai se arrogar, e com justiça, né, o título de ciência. E aí ela vai passar a rejeitar quase tudo que vem da reflexão filosófica. Mas alguns pressupostos continuam, como, por exemplo, esse que eu disse da sociabilidade através das trocas, né? É um pressuposto ainda, né, econômico. Essa é a questão sobre essa separação entre filosofia e economia, que é uma separação que, na verdade, não existe no século XVIII, que ela é muito importante, que nós tendemos a pensar mesmo economia e
filosofia como completamente separados. E no século XVIII isso não funcionava desse jeito, tá? Então eu acho mais, assim, frutífero a gente pensar a economia moderna, nesse caso, né, como um processo, um discurso que foi criado dentro da filosofia. E por isso que eu chamo a atenção a filosofia da fisiocracia. Sobre o Só, livro. Tá? Claro. só uma questão, antes de você avançar, que antes, logo no início da sua fala, você falou que com a fisiocracia, a economia ela ganhou uma proeminência em relação à política, né? Essa proeminência ela se deu apenas no campo teórico ou no campo prático também, né? No modo, nos modos operantes aí dos governantes, né? Isso também, essa proeminência da economia sobre a política, que hoje a gente vê isso de forma clara, na prática, se deu em função da fisiocracia, né? Se deu em função da fisiocracia. Entende? Se essa proeminência Sim, sim, no campo teórico no campo prático também. claro. Sim, eu acredito que se deu também no campo prático. Se deu primeiramente no campo teórico, né? Mas a gente tem que lembrar que os fisiocratas, eles eram intelectuais que estavam se inserindo também dentro dos cargos de governo, por assim dizer. Como eu disse, por exemplo, o Quesnel ele era médico da Madame de Pompadour, que era importante, apresentou o Quesnel para um círculo de intelectuais, ela era próxima do rei, né, por assim dizer, e o rei Luís XV depois também passou a ser acompanhado pelo Quesnel. E o rei chamava, inclusive, o Quesnel de meu pensador, né? E o Quesnel ele começa a inserir os seus discípulos, por assim dizer, como Dupont, Le Mercier de la Rivière, Badeau, em cargos, tá? Em cargos secretários de Estado e por aí vai. Para quê? Para começar a fazer com que a teoria tivesse uma aplicação prática, porque o Quesnel, assim como... Nesse sentido, ele é muito iluminista, tá? Ele tinha uma preocupação prática de que o conhecimento produzido pela teoria pudesse permear e mudar a sociedade, mudar a maneira comum de pensar do seu tempo, para utilizar um termo enciclopédico, né, por assim dizer. Essa era uma preocupação do Quesnel também, tá? E aí o que acontece? Não exatamente um fisiocrata, mas alguém que era muito próximo da fisiocracia e que teve muita importância foi o Turgot, né? Que foi um filósofo também, muito próximo do Quesnel, apesar de não ser rigorosamente fisiocrático, mas ele virou ministro de finanças do rei na década de 70. E ele passa a implementar de fato algumas ideias políticas da fisiocracia. Então você tem uma aplicação prática aí dos teóricos, porque eles chegaram a ter um braço, por assim dizer, muito ligado à fisiocracia, como ministro de finanças do Estado francês, né? Então não ficou só no campo da teoria, teve uma aplicação prática muito importante também, né? O Dupont também, eu não me lembro exatamente o cargo, mas ele foi secretário de finanças. O Le Mercier de la Rivière, que foi também um fisiocrata importante, foi superintendente da França em alguns países, eu acho que foi a Martinica, se eu não me engano. Depois voltou para a França com um cargo até importante. Então, assim, você tem o Marquês de Mirabeau, o Mirabeau era um marquês, né? Ele era da nobreza militar, ele queria ser intelectual, mas ele conhecia muito bem o círculo parisiense, conhecia muito bem como funcionava a corte. E o Mirabeau talvez o mais fiel, por assim dizer, dos fisiocratas, sempre esteve junto com o Quesnel até, enfim, o final, do começo até o final, né? Então, assim, eles tiveram uma aplicação prática política muito grande, sem contar que os fisiocratas, a partir da década de 60, eles editam dois jornais, tá? O principal deles vai ser o jornal chamado Efemérides do Cidadão. E esse jornal, ele teve uma grande circulação, eles aumentaram a tiragem, inclusive, porque um dos editores do jornal era um abade que chamava Nicolas Baudot, e depois foi o Dupont de Nemours. Os dois são fisiocratas próximos do Quesnel. E nesse jornal, que, como eu disse, tinha grande circulação, tinha grande permeação na sociedade, que foi muito importante para a época, eles faziam uma verdadeira máquina de propaganda do que era a fisiocracia, quais eram os seus princípios teóricos, os seus princípios políticos e quais eram os seus princípios econômicos. Tá? Então, eles tinham uma teoria do imposto, uma teoria de onde que vem a produtividade do trabalho e por aí vai. Então, tem uma pragmática. Eles tiveram um impacto na França, né? Tiveram um impacto nas políticas econômicas do Estado francês.
Não deu muito certo, mas isso não foi só por causa da teoria, foi por uma conjuntura histórica, e por determinados outros fatores que acho que não vem muito ao caso, tá? Mas acabou não dando muito certo, o Turgot saiu do Ministério das Finanças, Quesnay morreu na década de 70, que era o líder, então a escola decaiu, o jornal fisiocrático, a partir de 1772, parou de circular, então a escola teve uma decadência muito rápida, tá? Então, assim, do ponto de vista pragmático, realmente, eles tiveram problemas de aplicação teóricos. Ok, Tiago, eu agradeço a sua disposição, a sua disponibilidade, né, de estar aqui abrilhantando o meu canal, falando aqui do seu livro, não só falando do seu livro, mas acabei te fazendo falar de outras coisas, né, talvez você não traze no seu livro, mas que está ligado ao tema do livro. É difícil falar do Aristóteles, do Rousseau, enfim. Fico muito feliz e grato por você ter aceito o meu convite de estar aqui no meu canal falando desse tema, que, sem dúvida, é muito pertinente, né? Não só no campo teórico, mas, sobretudo, no campo prático. Muito obrigado pela sua participação aqui no meu canal. Obrigado, João. Obrigado pelo convite e a conversa foi ótima. Espero que as pessoas que estejam assistindo possam, enfim, aproveitar também esse diálogo que a gente teve. Gratidão, Thiago. Para você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigado. Se você se esqueceu, deixe o seu like nesse vídeo, comentários, perguntas, inquietações. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Um meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.